Olá pessoal, bem-vindos a mais episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, mas eu tenho um recado muito importante que é: este episódio está sendo realizado em parceria com a Tábula Editora para o lançamento da HQ Justiceiro Anos de Chumbo, que conta a história do personagem que a gente vai falar hoje, sim, é uma história real, que é o matador Chico Pé de Pato. O roteiro da HQ é feito pelo Douglas Freitas e a arte é do Alberto Pessoa. A HQ já está à venda pela Amazon, o link está na descrição deste episódio, tá um trabalho muito legal, gente, tá incrível, essa HQ tá muito linda, os traços tá tudo muito legal, a história muito bem contada. Então a gente vai deixar o link aqui no episódio e nós vamos também sortear uma dessas HQs no nosso sorteio de final de ano que vai rolar no Instagram, então fiquem ligados por lá também. Belezinha? Então, bora para o episódio de hoje. O Francisco Vital da Silva nasceu em 1942 em Campo Alegre de Lourdes, que fica no sertão da Bahia. Assim como muitos nordestinos abandonados pelo estado em meio à fome e à seca naquela época, o Chico se mudou para São Paulo nos anos 70 em busca de uma vida melhor. Nessa época, nos anos 70, estavam sendo feitas muitas obras públicas, em São Paulo, e a mão de obra era constituída em sua maioria por imigrantes nordestinos que eram empurrados para morar nas periferias da cidade, porque justamente eram pessoas mais pobres que recebiam salários menores, Então, o Chico, ele morava com a sua família na Zona Leste, perto do Jardim Camargo Novo, no distrito do Itaim Paulista. Esse bairro era muito negligenciado pelo poder público e, por conta disso, os moradores sofriam muito com a falta de políticas públicas básicas e também com a violência, em consequência disso. Ele trabalhou por muitos anos como pedreiro, até que ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para abrir um bar em 82. O problema é que, com a falta de policiamento nessa região, o bar do Chico era assaltado constantemente. Algumas fontes afirmam que ele chegou a ser roubado pelo menos 60 vezes em um ano. E não era só ele, Todos os comerciantes daquele bairro sofriam muito com isso. Era inclusive um dos bairros mais perigosos do mundo para se morar nessa época, Então, toda vez que o Chico ia até a polícia para denunciar esses assaltos, e até mesmo ele falava os nomes de quem estava cometendo isso, porque os caras não tinham medo, afinal nada acontecia com eles. E, óbvio, nada acontecia com eles. O Chico ia lá, dava queixo, fazia BO, e os policiais não ajudavam, não faziam nada, não tinha realmente policiamento nesse bairro. As pessoas estavam por conta própria. O Chico tentava se virar, assim como os inúmeros moradores que também conviviam no dia a dia com o descaso das forças policiais, até que em 84, enquanto ele estava fora de casa, o bar dele foi assaltado novamente, só que dessa vez os bandidos também aproveitaram que ele estava ausente e atacaram a esposa dele e a filha de 16 anos, e ambas foram estupradas. O Chico, quando voltou e viu a situação, ele ficou muito revoltado, muito arrasado. Ele levou a família de volta para a Bahia, mas ele não conseguia tirar da cabeça dele que ele queria vingança, porque ele sabia que os responsáveis por esses crimes não iam ser presos, não iam passar nenhum tempo na cadeia, não ia acontecer nada com eles. Então, ele comprou uma arma e aí, em companhia do filho, que se chamava Flávio, tinha 19 anos, o Chico voltou para São Paulo para fazer justiça com as próprias mãos. Ele executou esses dois homens responsáveis pelos abusos da esposa e da filha, e a partir daí ele começou a ganhar fama como justiceiro na Zona Leste de São Paulo. Ele era conhecido como Chico Pé de Pato por conta de um acidente que ele tinha sofrido quando ele ainda era pedreiro e tinha deixado ele com um dos pés torto, então ele andava com o pé pra fora, assim, igual um pato, Então, aos poucos, os moradores da região passaram a recorrer para que o Chico desse um fim nos ladrões que assaltavam estabelecimentos e clientes do bairro. Afinal, eles chamavam a polícia, nada acontecia. Eles estavam realmente abandonados pelo poder público. A fama dele crescia e ele era destaque até nas manchetes do jornal Notícias Populares, que a gente comentou no episódio do Bebê Diabo, que era um jornal bem populista, e que muitas vezes inventava histórias, era aquele pinga-sangue, Então, o Chico era capa várias vezes nesse jornal, porque todo mundo já conhecia o Chico, ele era realmente um justiceiro, assim, as pessoas sabiam o que ele fazia.
E aí, em uma declaração à imprensa, ele afirmou que se a polícia não age, eu entro em ação. E a fama dele foi tão grande que dizem que depois dele, todo assassino, né, que é justiceiro ou que é assassino de aluguel é chamado de pé de pato, em São Paulo. Então, tanto foi a fama dele. E aí, por conta dessa fama, os próprios policiais que não faziam, né, o trabalho deles, deveriam ser responsáveis pela segurança daquela região, eles encomendavam mortes de pessoas acusadas de crimes para o Chico. Eles falavam, Chico, os próprios PMs, né, a polícia militar, chegavam para ele e falavam, esse cara aqui, ele assaltou não sei quantas vezes, acaba com ele, e davam dinheiro para ele realmente ia lá e matava esses caras. Então, ele também ficou muito amigo do Afanásio Jazandi, que é famoso radialista que fazia um programa chamado Patrulha da Cidade, que é basicamente o Linha Direta da época, só que era no jornal. Ele denunciava casos policiais e dava destaque nessas execuções feitas pelo Chico. Então, o Chico era realmente uma figura pública. Todo mundo sabia o que estava rolando, lembrando que ditadura, né, gente? Então, o Chico se tornou uma figura muito adorada naquele bairro, principalmente, né, mas na cidade. Ele era visto como uma alternativa para o descaso do Estado em relação às periferias. Ele era realmente essa figura que as pessoas desse bairro, eles tinham como referência de segurança, porque se não fosse o Chico, não tinha ninguém. Era a alternativa que eles tinham. Então, a carreira dele como justiceiro acabou de modo violento, obviamente. Ele se desentendeu com um homem em um bar, e aí o Chico acabou trocando tiros com esse cara e matou ele. Só que este homem era chamado Moacir Ferreira Melo, e ele era um policial militar à paisana. E aí, quando o Chico viu nos documentos do cara morto ali, que ele tinha matado um policial, ele sabia que agora não só a ocupação dele como matador de aluguel tinha acabado, mas a vida dele também estava em perigo e corria mais risco do que nunca. Porque os policiais não iam deixar ele passar barato, né? Não iam executar ele em consequência disso. Então ele fugiu do local no Opala dele, que ele usava pra fazer tudo isso. E ele passou algum tempo escondido em outra cidade, até que ele conversou com o Afanásio, que era aquele cara da rádio, e o Afanásio convenceu ele a se entregar pra Rota. E aí, o dia da prisão dele foi divulgado, obviamente, pelo Afanásio, porque ele sabia que as pessoas gostavam do Chico, então ele queria o apoio popular do lado dele. E mais de 500 pessoas se reuniram na frente da delegacia para apoiar ele, pressionar as autoridades para libertar ele. As pessoas realmente não queriam que ele fosse preso. O Afanásio levou ele até a delegacia com o Chico escondido no porta-malas, e a foto dele entrando no carro, ainda uma das mais emblemáticas do caso. Quando você procura pelo Chico Pé de Pato, tem essa foto que é muito emblemática mesmo, é realmente a foto de um momento, né, que é ele entrando no porta-mala para ser levado para se entregar para a polícia. E os protestos da população não adiantaram, ele passou um tempo preso ali na delegacia e foi levado a julgamento, onde mais pessoas ainda se reuniram para demonstrar apoio para ele, chegando até 2.000 pessoas lá, fazendo protesto para o Chico não ser condenado. No fim, o Chico Pé de Pato foi julgado basicamente apenas pelo assassinato do PM, porque ninguém queria testemunhar contra ele sobre os outros assassinatos que eram encomendados, né? E ele foi condenado a 6 anos de prisão, que é considerado uma pena muito baixa, se a gente for também levar em conta a estimativa de até 50 assassinatos que foram cometidos por ele. E aí, na prisão, o Chico sabia que a vida dele estava em perigo, e não só pelos presos, né, que estavam lá, que não gostavam do Chico, porque ele era um justiceiro, mas também, principalmente, por conta dos policiais, dos PMs, porque eles também tinham procurado os serviços do Chico, né, então eles tinham pagado para ele dinheiro, encomendado mortes com ele, e eles estavam achando que agora o Chico preso ia abrir a boca e entregar todo mundo, né, que recorreu a ele. E então ele tinha muito, muito medo da polícia. E aí, em 27 de janeiro de 87, no meio de uma rebelião, o Chico Pé de Pato foi assassinado com 91 golpes de estilete quando ele tinha 45 anos e acabou falecendo. A história de vingança dele segue até hoje como um exemplo claro de como a negligência e falha do Estado e das instituições públicas leva à criação de personagens que acabam se voltando para a violência por falta de alternativas. Então é isso, gente. Essa é uma história
é muito interessante mesmo, que é um reflexo da época e daquele momento e daquele local, realmente. Então fica aí mais uma vez a indicação da HQ Justiceiro Anos de Chumbo, a história do matador Chico Pé de Pato. Tá muito linda mesmo essa HQ, gente, é muito bonita mesmo. O traço todo estilizado, achei maravilhosa. E tem o link na descrição do episódio. E é isso, se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Se você quiser nos apoiar aí pra ajudar o podcast a crescer cada dia mais, é só entrar lá no nosso site, milcrimes.com.br, e você tem a seção de apoios lá e você pode escolher o que fica melhor pra você. E apoiando, você pode participar das gravações ao vivo dos episódios principais, escutar o Mil Filminhos, Mil Vampiros, e é isso, né? É tanta coisa. Mas é isso, gente. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.